Você sabia que Seiya quase foi um cavaleiro de aço? Que o design da armadura de Pégaso foi modificado para o anime, todo mundo sabe. No mangá, era assim. E no anime, ficou assim. Mas, até chegar nessa versão, já fizeram até um Seiya Chapolin de armadura vermelha. Mas o que a Bandai queria mesmo era um Seiya jato. A ideia era tornar a armadura de Seiya mais mecânica. Ao invés de ficarem nos formatos de constelações, as vestimentas se transformariam em máquinas, como aviões ou automóveis, assim como mostrado nessa imagem da revista Jump Gold Selection 3. Graças a Athena, essa ideia foi reprovada, mas acabaram aproveitando ela para os Cavaleiros de Aço. Você sabia que o mestre de Hyuga não era o Cavaleiro de Cristal e nem o Camus? Durante a publicação de Cavaleiros do Zodíaco na Shonen Jump, na cena em que Hyuga leva flores para sua mãe no aniversário de morte dela, o navio começa a afundar do nada e é mostrado a silhueta de seu mestre, usando a armadura de Escorpião. E mesmo na casa de Libra, depois de sair da outra dimensão, seu mestre ainda é o Cavaleiro de Escorpião. Em entrevista para a revista St. Cloud Chronicle, em 2008, perguntaram para Kurumada se o planejamento de algum personagem tinha sido alterado. E ele respondeu que no começo iria fazer o mestre de Hyuga ser o Miro de Escorpião, mas então pensou que o gelo tinha que estar relacionado à água, por isso mudou para o Camus de Aquário. Você acha que o Miro seria um bom mestre para o Cisne? Comentem aí, qual o melhor mestre para Hyuga? Camus, Cristal ou Miro? Que o Shiryu gosta de mostrar o seu tanquinho, nós já sabemos. Mas o que será que os outros personagens acham disso? Na enciclopédia oficial, temos alguns depoimentos de pessoas próximas ao cabeludo, começando com seu mestre. Shiryu sempre teve esse lado meio narcisista. Ele sempre se dedicou aos seus exercícios de musculação. Toda vez que eu o via, ficava louco de vontade de mostrar o meu corpo jovem também. Já pensou se o Doku volta a ser jovem só pra mostrar o shape para o Shiryu? Agora, a opinião de sua amada Shunrei. Desde criança, Shiryu tem essa mania de arrancar a roupa. Eu sempre ficava meio sem graça, mas descobri uma coisa. Shiryu ensaia escondido a maneira mais bonita de arrancar a armadura. Você sabia que o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco era para ser o Cavaleiro de Leão? Segundo a entrevista para a revista Jump Gold Selection 3, quando Kurumada Sensei estava elaborando os primeiros conceitos de Saint Seiya, ao pesquisar por materiais relacionados às estrelas, ele encontrou a chuva de meteoros Leônidas, que, como o nome diz, é uma chuva de meteoros que acontece mais ou menos a cada 33 anos, na direção da constelação de Leão. Porém, depois ele decidiu que a constelação de Pégaso, um cavalo alado que corta os céus, combinaria mais com o protagonista. Apesar disso, ele manteve o conceito de chuva de meteoros como golpe principal de Seiya, o meteoro de Pégaso. Dragão, agora você vai enfrentar o meteoro de Pégaso. Me dê sua força, Pégaso! Que o Seiya faz sucesso com a mulherada, todo mundo sabe. E até a enciclopédia oficial mostra pra gente a probabilidade de cada uma conquistar o coração do pé de pano voador. A Mino, amiga de infância de Seiya, chega a dar dó. Ele nem percebe, mas ainda assim ela tem 60%. A pobre China já até se declarou pra ele. Foi no melhor momento? Não sei. Mas ela teve coragem. Então, seus 70% são merecidos. Quem tem mais chance mesmo é a patroa, né? Saori Kido, com 80%. No começo, o Seiya não vai muito com a cara dela não. Mas depois, tem alguns momentos que... Porém, segundo a enciclopédia, Saori diz que Seiya deve gostar mesmo é da... irmã dele? Já pensou em Shura como Cavaleiro de Gêmeos? Na Jump Gold Selection 3, Kurumada diz ter pensado em chamar o Cavaleiro de Gêmeos de Shura, nome que foi tirado de Asura. Asura é uma categoria de personagem da mitologia hindu e a palavra significa antideus. O nome Shura é a forma japonesa para Ashura. Os Ashuras são entidades da mitologia hindu-budista relacionadas à guerra. Shura também quer dizer batalha ou cena de massacre.
Ao utilizar esse nome, Kurumada queria expressar alguém que realmente amasse lutar. E por gostar muito dele, resolveu usá-lo para o Cavaleiro de Capricórnio, por ser adequado ao homem que derrotou Aioros. Considerando que Shura é um nome de porradeiro e antideus, você acha que esse nome combinou com Capricórnio ou seria melhor ficar com o Cavaleiro de Gêmeos? Que o Ikki é revoltado, nós já sabemos. Mas o que será que os outros personagens de Cavaleiros do Zodíaco acham disso? Segundo a enciclopédia oficial, Shun diz: todos acham que o meu irmão é um arruaceiro, mas na verdade ele é muito carinhoso. Podem reparar que ele só bate nos outros quando está defendendo alguém, mas concordo que ele deveria controlar mais essa linguagem corporal. Shun, quem ele estava defendendo quando atacou uma pobre árvore? O que ela fez pra ele, Shun? Mas agora, a opinião de Pandora. Ele foi o primeiro homem a bater no meu rosto. Sinto que algo mudou dentro de mim desde aquele momento. Será amor? Não acredito que seja algo tão banal. A única certeza é que o único homem a que eu abri o meu coração foi ele. Enfim, cada um com seu fetiche, né? Nunca confie em um cavaleiro de gelo. Camus, em Soul of Gold, é retratado como traidor porque, segundo o diretor Joji Furuta, em uma entrevista publicada no site SPA em 2015, os personagens de gelo são propícios a se tornarem traidores. Provavelmente, ele se referiu a todos os personagens de gelo que nas animações clássicas se tornaram traidores. O primeiro foi o Cavaleiro de Cristal, que após receber um Satã Imperial, enfrenta Yoga. O segundo foi o próprio Yoga, que no filme A Grande Batalha dos Deuses sofre uma lavagem cerebral de Durval e acaba enfrentando Shiryu. O terceiro foi Isaac, que era amigo de Yoga e se torna um Marina de Poseidon. E por último, o próprio Camus, mestre de Yoga e Cristal, que após reviver em Asgard, se junta aos guerreiros deuses. Você sabia que o golpe fantasma de Fênix era só uma desculpa para mostrar flashbacks? Segundo o próprio autor do mangá, ele inventou essa técnica para poder mostrar o passado dos personagens, sem quebrar o ritmo da história. Isso foi dito em uma entrevista, mas pode ser notado na própria série. No mangá, a ilusão causada pelo golpe revela o passado de Yoga de Cisne, do próprio Ikki e de Kanon de Dragão Marinho. No anime, ele também nos mostra o passado de Mimi de Benetinashi na saga de Asgard. Apesar de ter sido criado como uma gambiarra de roteiro, esse acabou se tornando um dos ataques mais memoráveis da franquia. Esse é o golpe fantasma de Fênix. Muita gente acha que o Shun é um chorão, inclusive a enciclopédia oficial. Mas o que será que os outros personagens acham disso? Começando com seu irmão. Deve ter sido duro para ele aceitar o destino como cavaleiro, pois precisaria ferir as outras pessoas, e ele tem um coração bondoso demais para isso. Se bem que, depois de soltar algumas lágrimas, ele não deixa de abater o inimigo. Acho melhor eu me cuidar e não comprar briga com ele. Olha aí, até o Ikki tem medo do Shun. Agora, a opinião de seu mestre, Daedalus. À primeira vista, Shun pode parecer covarde, mas atrás de toda aquela bondade, esconde um cosmo que queima ardente. Prova disso, ele acabou com a minha armadura na hora que se despedia com lágrimas nos olhos. De uma certa forma, é o tipo mais perigoso de todos. Daedalus é o mestre de Shun no mangá. Infelizmente, não temos um depoimento de Albion.